Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Express Road to COP26, organizado em parceria pelo escritório Trent Rossi Watanabe e pela ICC Brasil. Meu nome é Celso Fiore, eu sou gerente de advocacy da BP no Brasil e faço parte da liderança do Comitê de Meio Ambiente e Energia da ICC. Hoje o nosso convidado especial é o Eduardo Bastos. O Eduardo é diretor de sustentabilidade da Bayer para a América Latina e também conselheiro da BAG, além de um grande especialista em temas aí de sustentabilidade, de clima e de agricultura. Prazer ter você aqui, Eduardo. O tema de hoje está focado no papel e nas oportunidades do agronegócio para a agenda climática nacional e global. Então, para começar o nosso bate-papo hoje com o Eduardo, eu queria ouvir um pouquinho de você, Edu, para você contar para a gente um pouco como o agro tem um papel no cumprimento das reduções de emissões. Como você vê esse papel do agro nessa agenda climática tão relevante? Olá, Celso, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite do ICC, da Trent Rossi Watanabe. É uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho, dessa jornada nossa. Sem sombra de dúvida, o agro é parte da solução das mudanças climáticas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O agro bem feito, ele é parte da solução. Agro está dentro do que a gente chama de NBS, o Nature Based Solutions. Então, nessa COP26 tem uma discussão muito grande de Nature Based Solutions. É um dos grandes temas que serão discutidos. E é importante a gente lembrar, o papel do agro além da alimentação, A gente tem uma tendência de olhar agro muito como produtor de alimentos, mas a gente tem que lembrar que o agro, particularmente o agro brasileiro, ele também produz energia, E energia tem tudo a ver com isso. Então, tem uma agenda forte de biocombustíveis e isso impacta não só na redução de emissões, mas no potencial que o agro tem também de capturar. Tanto que no agro a gente não fala muito em pegada de carbono, a gente fala em balanço, porque a gente não está olhando só a redução de emissão, mas também a captura. Perfeito, Edu, concordo 100% contigo. Eu acho que o agro brasileiro, acho que mais do que em qualquer lugar, tem um potencial fantástico de contribuir com essa agenda. Eu acho que quando feito, como você disse, quando feito de forma correta, quando feito o bom uso do solo, com práticas sustentáveis, tem um potencial enorme de contribuir com a agenda climática e, de fato, tem um papel importantíssimo na redução de emissões e no atingimento das metas, não só do Acordo de Paris, mas das metas dos países também. Pensando nessa linha, Edu, o que você enxerga de barreiras, desafios ou outras questões que eventualmente podem dificultar o agro de dar esse passo e, de fato, se tornar um protagonista cada vez maior nessa agenda climática e contribuir com países como o Brasil para atingir as suas metas individuais e a meta global que todo mundo persegue? Celso, na minha opinião, o principal desafio está no MRV, medir, reportar e verificar. O agro ele precisa ter um protocolo de mais fácil execução e de um custo menor. Então, hoje, todos os protocolos que existem, em grande maioria, os mais de 50 protocolos aí que existem no mercado, eles seguem, em geral, um olhar muito focado em solos temperados, em países temperados, para negócios que são feitos por países temperados, na grande maioria dos países desenvolvidos. Então, quando a gente pensa em agro, uma boa parte do agro do mundo está em zonas tropicais, particularmente aqui no Brasil, o nosso agro, boa parte, ele é feito em zonas tropicais, que tem um funcionamento completamente diferente. Então, não dá para a gente replicar. E quando a gente replica, faz um copy-paste aqui, que a gente fala, você acaba tendo esses desafios de ter, por exemplo, dizer, só pode se for 30 anos. Imagina um produtor assinar um contrato de 30 anos na agricultura. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, muito menos aqui. Então, a gente sabe que tem esses desafios. Hoje, o custo para fazer a medição ele ainda é maior do que o valor recebido pelo carbono, e muito desse custo está voltado pelos modelos de MRV. Então, eu tenho que cavar uma trincheira de 1,5 m, retirar uma amostra, mandar para um laboratório, e tudo isso inviabiliza uma participação mais ativa do agro.
Claro que a gente tem que desafiar esses modelos, mas tem que desafiar com ciência, né? Então, é muito importante trazer entidades como a Embrapa, universidades como a nossa Exalc e várias outras, né, que são muito boas de ponta, para gerar boas tecnologias, para gerar boa ciência, e aí sim a gente pode criticar, mas com uma base científica e, eventualmente, até ter um protocolo específico para sistemas tropicais, para sistemas agrícolas. Legal, Eduardo. Acho que você tocou num ponto muito importante, né? Esse é um tema transversal na indústria, né? E toda a indústria está se movimentando para fazer o seu papel, não só a indústria, mas a sociedade, os governos, etc. E não tem como negar que existem particularidades, né? Existem particularidades setoriais, geográficas. Você citou os climas, né? Então a gente tem particularidades com relação a clima tropical, clima temperado e outros. E a gente tem uma discussão muito importante acontecendo no âmbito global, né? No âmbito das Nações Unidas, temos aí há menos de 3 meses a COP26. Então a gente percebe que essa discussão global que está acontecendo, ela é muito importante e vai dar diretrizes para que as coisas sejam desenvolvidas e sejam transferidas, né? Para ser feito o deployment, digamos assim, para os países, para os setores. Mas é o começo, né? Porque a partir daí tem os detalhamentos que têm que ser feitos, que devem respeitar e reconhecer as particularidades como essa que você mencionou. Pensando especificamente na COP26, que a gente está tão próximo, você tem alguma ideia, alguma perspectiva com relação aos resultados que se esperam? Quais são as expectativas que se esperam com relação a essa negociação que vai acontecer em Glasgow daqui a pouco? E será que isso pode mudar muita coisa nessa percepção do agro como um player na agenda climática? Ou é mais uma questão de longo prazo? Como você acha que a COP e a COP26 especificamente pode impactar o desenvolvimento dessa agenda no agro? Celso, pergunta é ótima e a minha visão é que sim, tem um impacto potencial muito grande por dois temas que estão ligados direto ou indiretamente ao agro. Um deles é a própria discussão do desmatamento, então, assim, a gente gostando ou não, né, nós temos mais de 70% das emissões no Brasil ligadas a desmatamento, mais de 95% do desmatamento do Brasil é ligado à ilegalidade, portanto, não tem nada a ver com agronegócio, mas a verdade é que agronegócio está dentro, né, do que a gente chama de AFOLU ou LULUCF, né? Então, é mudança de uso do solo. Como acaba entrando tudo no mesmo bolo, né, existe uma preocupação global em relação ao desmatamento e a gente vai ter que endereçar. O Brasil precisa ter essa discussão e precisa combater a ilegalidade. Né? Passou da hora da gente ter um plano robusto para isso. Sei que o governo está se movimentando nesse sentido, mas urge, né, que a gente entregue uma posição clara na COP de combate ao desmatamento. Em paralelo, outro ponto super importante é o plano ABC+. Né? Então, o Brasil foi um dos pioneiros globais em desenvolver um plano de agricultura a baixo carbono, né, o ABC, e agora para o próximo decênio, de 2021 a 2030, a gente está criando, então, um plano ABC+. O Ministério da Agricultura vai colocar esse plano em consulta pública e a ideia nossa como sociedade aqui, né, a gente tem que cobrar realmente que o Ministério acelere essa consulta pública para que a gente possa levar para Glasgow o ABC+ brasileiro como parte da estratégia brasileira de combate às mudanças climáticas. O agro, como eu comentei, bem feito, ele é parte da solução. Então, a gente tem que mostrar que existem políticas públicas no país que funcionam há mais de 10 anos, né? O primeiro ciclo do ABC rodou já, né, de 2010 a 2020, então tem um horizonte aí muito promissor. Eu vejo claramente nessas duas agendas que a gente tem espaço para trabalhar. Obrigado. Legal, Eduardo, muito bom. Bom, acho que a gente já encaminhando para os finalmente aqui dos nossos poucos minutos aqui discutindo esse tema do papel do agro na agenda climática, só queria fazer uma última perguntinha, muito em cima disso que você acabou de comentar. O que você acha que o Brasil, nessa COP, vai levar pode levar, né, como uma experiência adquirida, como uma experiência que se destaca do agronegócio para essa discussão global? Você acha que tem alguma coisa especial que o Brasil tem longa experiência, tem se destacado, né, por representar ou por desenvolver, que pode ser alguma coisa interessante para ser apresentada na COP?
Celso, eu tenho pelo menos 2 casos que, na minha opinião, são incontestáveis, né, que o Brasil deveria levar. Um deles é o de biocombustíveis, né? A gente tem um RenovaBio, uma política muito inteligente, que tem fomentado, né, a produção, consumo, de biocombustíveis na matriz energética brasileira. Então, esse é um ponto que, na minha opinião, a gente deveria levar. O Brasil tem todas as capacidades, né, de ser um polo, seja de biocombustível direto, seja no futuro de célula de hidrogênio, que for, enfim, tem um caminho super interessante. Do outro lado, o próprio ABC, como eu já comentei, quer dizer, a gente tem aqui também 10 anos de experiência, o Brasil é o campeão mundial de plantio direto na palha, né? Então a gente não deve nada a nenhum outro país do mundo, pelo contrário, o Brasil pode ser essa fonte de conhecimento, de inspiração, de troca de conhecimento. O Brasil tem essa característica para a agricultura tropical, né? Então a gente pode ajudar outros países do mundo a avançar nessa agenda e nós temos já uma história aí robusta para provar, tanto em biocombustíveis quanto em agricultura baixo carbono. Excelente, Eduardo, muito bom. Contribuições muito interessantes. Eu acho que o Brasil tem tudo para ter um papel fundamental, mais uma vez, nessa COP. Eu acho que tem tudo para ajudar o mundo nas discussões a chegar em um consenso, né, sobre o artigo 6º, né, do Acordo de Paris, e a gente conseguir, a partir de Glasgow, fazer as coisas começarem a acontecer cada vez mais rápido e fazer os recursos relacionados às reduções de emissões atingir de fato, os programas que são viabilizadores, que monetizam a redução de emissão e que a gente consiga viver uma fase, um ciclo mais virtuoso e uma fase mais transformacional a partir do ano que vem, né? Essa é uma expectativa que eu acho que todo mundo tem, e aí, com as suas palavras, eu acho que o agro, sem dúvida, cada vez mais vai ter um papel crítico e vai trazer muitos frutos importantes para o Brasil, mais do que já traz com toda a produção agropecuária, que a gente tem muito orgulho, né? Eu queria deixar um minutinho para você, se você quiser fazer uma mensagem final, para a gente encerrar o nosso circuito aqui. Obrigado. Bom, a minha mensagem é de agradecimento, e de que nós devemos continuar, né, puxando e trabalhando junto com todos os atores. O desafio é grande demais para a gente achar que vai fazer sozinho. Só juntos é que a gente vai conseguir levar essa agenda adiante. O agro bem feito é parte da solução de mudanças climáticas. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado, Eduardo. Com isso, a gente encerra. Agradeço a vocês que assistiram e fiquem ligados nos próximos episódios semanais do Express Road to COP26. Obrigado e um bom dia para vocês.